Essa história parece simples demais para explicar uma tecnologia tão grande. A história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios não deve ser contado como lista de datas. O que prende a atenção é entender qual problema existia, qual decisão pequena mudou o caminho, e por que essa decisão ainda aparece nos produtos, servidores, automações e ferramentas que usamos hoje. O começo simples. O WhatsApp nasceu como uma forma direta de saber se alguém estava disponível. A simplicidade venceu. Contato rápido, pouca frical e uma experiência que qualquer pessoa entendia. O detalhe importante é que isso não nasceu apenas de hype. Nasceu de uma dor concreta: custo, acesso, complexidade, dependência de fornecedor, ou falta de uma ferramenta boa o bastante para trabalhar de verdade. Imagina a cena. Não ia uma sala de reunião cheia de executivos decidindo o futuro da internet, e alguém tentando resolver uma dor específica, com recursos limitados, curiosidade e vontade de colocar algo funcionando, virou infraestrutura. Com o tempo, o aplicativo deixou de ser apenas conversa pessoal. Pequenos negócios, suporte, vendas e comunidades passaram a depender dele como canal principal de atendimento. Essa virada importa porque tecnologia não cresce só por ser elegante. Ela cresce quando pessoas reais conseguem usar, adaptar, explicar para outras pessoas e resolver problemas sem pedir permissão o tempo inteiro. O problema de escala. Quando muita gente chama ao mesmo tempo, responder manualmente vira gargalo, a dor e clara. Cliente quer resposta rápida, mas uma pessoa só não consegue acompanhar tudo. Esse detalhe humano ajuda a criar identidade. Quando uma comunidade entende o motivo de uma ferramenta existir, ela passa a defender, melhorar e espalhar essa ideia. A chegada dos bots e webhooks trouxeram uma nova camada. Mensagens podem virar eventos chamam código, e o código decide o que responder sem depender de uma pessoa a cada interação. Foi aqui que a escolha técnica virou vantagem prática. Uma decisão aparentemente pequena mudou manutenção, colaboração, custo e velocidade de desenvolvimento. Nesse momento, a história deixa de ser curiosidade e vira engenharia. Escolhas de arquitetura, licença, comunidade e distribuição começam a definir o tamanho do impacto. A IA mudou o jogo. Com IA generativa, o bot não precisa responder apenas frases fixas. Ele pode interpretar contexto, classificar intenção e construir respostas mais naturais para atendimento e vendas. Quando muita gente contribui, o projeto deixa de depender apenas de um criador. O ecossistema passa a resolver problemas que o início nunca imaginou. O momento atual, hoje o WhatsApp virou um ponto de entrada para automações. Quem entende Python, APIs e AI, consegue transformar uma conversa comum em um fluxo de negócio inteiro. Esse é o ponto que conecta a história com o presente. IA, nuvem, automação e produtos digitais dependem de bases que pareciam pequenas quando nasceram. Hoje, quando alguém cria um produto, roda um servidor, automatiza um processo ou testa uma IA, essa base aparece de algum jeito, mesmo quando ela fica invisível na tela. No fim, a parte mais forte da história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios não é apenas o terno histórico, e entender como uma decisão técnica ganha escala quando resolve uma dor real. Tecnologia boa nem sempre nasce pronta, perfeita e anunciada como revolucionária. Muitas vezes, ela nasce pequena, melhora com contribuição, atravessa anos de tentativa e erro, e um dia vira infraestrutura que todo mundo usa sem entender. Quando a gente olha para o começo simples, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada
ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Esse começo é poderoso como narrativa, porque quebra a imagem de que toda tecnologia importante nasce pronta, perfeita e planejada por um grande comitê. Muitas vezes, ela nasce pequena, quase como um experimento pessoal, mas carrega uma dor tão real que outras pessoas reconhecem imediatamente. Quando a gente olha para virou infraestrutura, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica. O valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para o problema de escala, o valor não e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para a chegada dos bots, o valor não e apenas guardar uma curiosidade histórica. O valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem, porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para a IA, mudou o jogo. O valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica. O valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios,
Essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para o momento atual, o valor não. E apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia, toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha. Para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem, porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Por isso, a história de como o WhatsApp virou infraestrutura de negócios ainda importa quando falamos de tecnologia atual, não e só nostalgia. E porque muitas ferramentas modernas carregam decisões antigas. Abertura, padronização, comunidade, custo baixo, velocidade de execução ou liberdade para adaptar ao próprio projeto.